No contexto da disciplina Planejamento e Controle da Produção, devemos aprender o planejamento agregado, que é um tipo de planejamento de recursos para uma produção conforme uma determinada demanda agregada, que é uma demanda geral representativa de uma família de produtos, a partir das demandas relativas a cada item dessa família. As formas de planejamento agregado podem ser com atuação na oferta de recursos, capacidade, atuação na demanda ou até mesmo tanto na demanda quanto na oferta de recursos. O objetivo desse vídeo é demonstrar a resolução da primeira parte do caso MX através do planejamento agregado. A MX é uma pequena fábrica de bicicletas e vai preparar um plano para o próximo ano com as seguintes alternativas. A. Plano de produção com dotação de pessoal constante, sem horas extras, que podem existir faltantes. B. Plano de produção incrementando a dotação de pessoal em um operário a partir do mês 6 e fazendo horas extras equivalentes a 25% da jornada de trabalho normal durante o ano inteiro. C. Plano de produção sem horas extras, contratando mais pessoal temporário nos períodos que seja necessário. A contratação é por períodos completos e o pessoal a contratar tem que ser o mínimo e indispensável, e utiliza-se toda a capacidade resultante. O custo de produção com o pessoal contratado é o mesmo que com o pessoal regular. Para fazermos essas três opções de planos, em que chamarei de plano A, plano B e plano C, usaremos esses dados de custos: demanda, taxa de produção, quantidade de funcionários e jornada de trabalho. E a partir desses dados, devemos analisar cada uma das alternativas e calcular seus custos totais. Realizar o gráfico da demanda acumulada e da produção acumulada para cada alternativa. Nesse arquivo de Excel, preparei as tabelas para os planejamentos. Então temos plano A, plano B e o plano C, que terão as informações um pouco diferentes entre eles. Para começarmos, o plano A é bem simples, em que basicamente iremos produzir de acordo com a capacidade, que não muda por causa de nenhum fator especial, como contratação, terceirização, horas extras, consumo de estoque, enfim. A partir dos valores de demanda mensal, calculamos a demanda acumulada, que é a soma da demanda do período atual com a demanda dos períodos anteriores. Vamos começar calculando mesmo a capacidade mensal, que é dada pela multiplicação entre a taxa de produção, a quantidade de funcionários, a jornada de trabalho e a quantidade de dias úteis de cada mês de trabalho. E os valores acumulados também são importantes para interpretações em gráficos. A quantidade a produzir, aqui nesse caso a produção mensal deve ser igual à capacidade, porque a demanda acumulada durante o ano inteiro, aqui no final 4.700, é superior à capacidade acumulada durante o mesmo período, aqui de 3.168. Portanto, devemos produzir o máximo possível, considerando as restrições de cada plano. Mas a gente observa que mesmo assim a gente não vai conseguir atender a demanda totalmente. Quanto aos valores de estoque, eles são a diferença entre o que é produzido e a demanda. Quando esses valores são positivos, indicam que tem produção sobrando para o período em questão. Mas quando é negativo, indica que existem faltantes, ou seja, a demanda não foi totalmente atendida. Aqui só trataremos do estoque acumulado mesmo, pois ele demonstra como os estoques se comportam durante todo o período do planejamento. Pois nesse caso aqui não são considerados estoques iniciais como restrição de produção para os próximos períodos, podemos perceber o excesso de estoque em determinados períodos sendo suprimido pela falta deles em outros e vice-versa. Aqui a gente calcula o estoque acumulado a partir da diferença entre a produção acumulada e a demanda acumulada. Aqui na parte dos custos, iremos calculá-los de acordo com os valores da produção em estoque e somar os valores totais para cada período e somar tudo no final, que irá resultar no valor total do plano, que é a questão fundamental aqui. Uma observação importante é que aqui nesse custo de estoque, como temos valores diferentes para estoques e faltantes nos dados do caso, então a gente tem que usar a função SI do Excel para as duas condições, que é multiplicar por 50 se o estoque for positivo, ou multiplicar por 200 se o estoque for negativo, e ainda multiplicar por menos 1, para esse estoque negativo dar um valor positivo no custo.
Enfim, temos aqui o custo total para o plano A, que é R$ 2.329.850. E fazendo o gráfico com a demanda acumulada e a produção acumulada, como foi pedido, temos este gráfico aqui, onde a curva da produção se diverge da demanda a partir do mês de junho, onde percebemos que os valores da demanda são mais altos e percebemos que a produção total do ano não atende toda a demanda desse mesmo ano, o que indica que não adianta só o plano ter custos baixos, se é que é o mais baixo mesmo, já que ainda não vimos os outros planos. Aqui parece que vai faltar produtos no mercado, como podemos perceber pelo alto valor de produção faltando aqui no final de estoque acumulado. O plano B de produção já tem um pouco de complexidade, pois já entram horas extras de 25% da jornada de trabalho durante o ano inteiro, e mais a possibilidade de contratação de funcionário a partir do mês de junho. Devemos analisar com cuidado as capacidades em determinados períodos e determinar a produção para esses mesmos períodos de acordo com as condições do plano B. Como tem a questão de contratação e das horas extras, que também valem para o contratado, eu pus uma coluna de quantidade de funcionários para facilitar no cálculo da capacidade extra em função das horas extras e do funcionário a mais em determinados momentos. Aqui a capacidade extra será 25% da capacidade mensal, e a capacidade total é a soma da extra com a mensal. A produção mensal, a priori, será igual à capacidade mensal. Porém, aqui no final, as duas últimas demandas podem ser supridas com a produção de apenas um funcionário. Então, só será um usado funcionário para que não haja muito estoque. A capacidade extra da empresa só será usada mesmo nos períodos mais críticos, que são os meses de julho e agosto, com 750 e 700. Por enquanto, eu vou colocar aqui a capacidade extra máxima dos dois, que é 132, mas só por enquanto. Voltando aqui à capacidade extra, eu posso muito bem testar valores menores até zerar o estoque. Aqui no período de agosto, para pelo menos não ter muito estoque nem faltantes. Se eu usar 132 em julho, eu uso 114 em agosto, que é o suficiente para zerar o estoque. Mas fica um custo total maior do que se eu fizer o inverso, que é bem mais viável. E o plano B fica com um custo total de R$ 1.263.550. E o gráfico de demanda acumulada e a produção acumulada já indica que a demanda é relativamente bem atendida pela produção nesse ano e não sobra muito estoque. E aqui o plano C, que não permite horas extras, mas permite a contratação temporária de pessoal só quando necessário, e deve-se usar toda a capacidade resultante. Então, vamos logo responder a demanda acumulada e a capacidade mensal normal, e aqui todo mês tem um funcionário na empresa mesmo. Se analisarmos bem, já que com apenas um funcionário a empresa tem a capacidade de 264 unidades, podemos perceber que os períodos mais críticos e que necessitam de contratação para atender a demanda são os meses de junho a outubro, pois nos outros, mesmo que ocorra somente uma contratação, pode ter muito estoque ou o pessoal não ser bem aproveitado. Testando os valores aqui, 425 dividido por 2 é igual a 212,5. Então, só precisa de um funcionário a mais.
750 dividido por 2 é igual a 375. Continua um pouco alto. E 750 dividido por 3 é igual a 250, que já tá mais equilibrado. Então, contrataremos 2 funcionários aqui. Eu acredito que aqui 700 dividido por 3 é igual a 273,3 esteja bem, a priori. Nos outros está claro, né, que só um funcionário a mais está bom. A gente volta a testar esses valores depois no final. Vou até deixar destacado aqui. E agora, a capacidade extra com as contratações. E a capacidade resultante mensal e a acumulada. E a produção mensal, que deve ser igual à capacidade resultante e o resto da tabela. Por enquanto, o custo total é este aqui. Mas se repararmos bem, o estoque final aqui está muito alto. É mais de uma capacidade mensal inteira desperdiçada em custos. Então, devemos mexer nas contratações. Aqui, 750 tem que ter 3 funcionários mesmo, que é muito alto. Mas se eu diminuir aqui em agosto para apenas uma contratação, o estoque diminui consideravelmente e o custo total também, que fica em R$ 1.249.300 para o plano C. E pelo gráfico aqui entre a demanda e a produção, parece que a demanda é bem atendida pela produção, quase se equivalendo em alguns pontos. E, por fim, analisando todos os custos finais de cada plano, conclui-se que o plano C é o mais viável por ter um menor custo, que é R$ 1.249.300. Depois vem o plano B, com R$ 1.263.550. E por último, o plano A, o mais caro, né, com R$ 2.329.850. E é isso. Muito obrigada.